Porque quando nós falamos sobre igreja, avance. Como eu disse ontem, a perspectiva é de que o corpo ministerial da igreja avance. Quando a gente fala igreja avance, a gente quer que o pastor faça a igreja crescer. Pastor, nós te contratamos, nós te pagamos um salário, agora faça a igreja crescer. Eu estive ali em Aracruz esse final de semana, né, até ontem, num congresso, na Conferência Internacional de Igreja com Propósito, e um dos pastores lá de Saddleback, um dos pastores auxiliares do Rick Warren, esteve falando, e ele disse que o Bill Hybels, ele chegou num ponto, num nível da igreja dele, que a igreja estancou. Então você pensa aí, a igreja com uns 15 mil membros e parou. E ele ficou em crise, 15 mil membros, falou, rapaz, parou, e agora? E aí ele resolveu fazer uma pesquisa para saber por que as pessoas não aceitavam o voluntariado, não trabalhavam, não aceitavam trabalhar na igreja. E aí eles ticaram lá vários itens para as pessoas responderem, né? Não tenho capacidade, sou tímido, tenho medo, não tenho tempo, papapá. E pasmem vocês, a grande maioria das pessoas disseram assim: eu não faço a obra, eu não assumo um ministério, eu não assumo um trabalho, eu não assumo uma função dentro da igreja, porque nós temos líderes pagos para isso. A maioria da igreja disse isso, lá nos Estados Unidos. Aí eu me pergunto, será que se nós fizermos uma pesquisa nas nossas igrejas, os nossos membros não pensam diferentes também? Será que os nossos membros da igreja às vezes não pensam que estamos promovendo um processo de terceirização da missão? Que nós contratamos um ministro de música e por isso a música da igreja tem que ser muito boa. E que nós contratamos um ministro de evangelismo, então o evangelismo na igreja tem que pocar, num bom capixabês. Ou então que a gente contrata um ministro para cuidar de comunhão, e aí a igreja tem que estar toda unida, porque esse cara tem que transformar isso, tem que fazer a coisa acontecer. Há um desenvolvimento, se você for avaliar a questão histórica, você vai perceber que por volta do ano 320, 330, a igreja deu uma debandada daquilo que foi a ideia original de Jesus, e ela se institucionalizou, e ela instituiu um clericalismo, botou pessoas num topo como os clérigos, como os santos, e deixou os outros como leigos que apenas ouvem. E aí nós começamos a viver a contramão do projeto de Deus, porque o projeto de Deus como igreja, como eu disse ontem, não é um projeto institucional. O projeto de Deus para com a igreja é um projeto relacional. Amém ou não amém? É relacionamento. É você ter um contato com o Senhor, é você saber crescer com Deus e compartilhar o Senhor Jesus. A grande potencialidade da igreja está exatamente no fato de que cada servo de Deus é um missionário revestido de autoridade, de poder sacerdotal para ministrar sobre a vida das pessoas. Você é revestido por Deus com autoridade espiritual, com autoridade sacerdotal. Você é ministro do Senhor Jesus. Amém? E nós temos que resgatar isso. Há uma imagem, eu não a trouxe, mas é uma imagem muito interessante quando a gente fala sobre administração, que é a figura de 3 camaradas empurrando uma carroça. A carroça tem as rodas quadradas e dentro da carroça tem um monte de rodas redondas. E eles se esforçando para empurrar a carroça com as rodas quadradas. E muitas vezes a igreja quer avançar assim. A igreja quer avançar, mas não está lançando mão dos recursos que Deus deu. A igreja quer avançar, mas não estão usando os equipamentos que foram distribuídos. A igreja quer avançar, mas a roda é quadrada e alguém está fazendo força, e o pastor e o corpo ministerial está empurrando e está se esforçando e está suando, quando na verdade a resposta para facilitar o avanço da igreja está dentro da própria igreja. Porque o crescimento da igreja, o avanço da igreja não vai depender do bom tempo,
porque em tempo nenhum o tempo foi bom para a igreja avançar. O avanço da igreja não vai depender das circunstâncias contrárias serem favoráveis, porque em momento nenhum na história o mundo foi favorável à igreja. O avanço da igreja não está condicionado às pessoas terem o coração sensível. Às vezes a gente fala assim: não, lá no meu bairro a igreja não cresce porque o povo tem o coração muito duro. Deixa eu te dizer uma coisa: todo indivíduo que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador tem o coração duro. E esse coração é transformado em coração de carne quando o Espírito Santo entra. Ezequiel diz isso, amém ou não amém? Crescimento da igreja não é condicionado a recurso financeiro. Não é dinheiro que faz a igreja crescer. Teve um pastor compartilhando conosco ontem que ele lançou um desafio para a igreja, um plano, um projeto para a igreja, e um projeto que envolvia pessoas, era para o pessoal se juntar e pegar e ir para uma comunidade carente e ministrar ali, e cuidar dessa comunidade. Ele disse: eu preciso de voluntários, eu gostaria que vocês viessem e dedicassem a sua vida ao Senhor, etc e tal. E aquele apelo acabou caindo no vazio, porque o pessoal ouviu, mas ninguém veio à frente, ninguém se manifestou. Ele ficou muito frustrado, e o irmãozinho percebeu a frustração do seu pastor, e aí quando terminou o culto ele chegou e disse: pastor, vem cá meu querido, muito bom projeto, gostei muito, eu quero me aliar ao irmão. E o pastor disse: que bom. Aí ele abriu o talão de cheque e disse: quanto que o senhor precisa para isso? Não é dinheiro, gente. Dinheiro não vai comprar almas, dinheiro não vai comprar salvação de ninguém. Mas nós precisamos de crentes, de cristãos, de membros da igreja, pessoas salvas e remidas por Cristo Jesus, que quebrem esse paradigma institucionalizado da igreja engessada, da igreja fechada para dentro, da igreja hermeticamente protegida do mundo, sem nenhum tipo de relacionamento lá fora. Quebrar isso e entender qual é o desafio de Jesus Cristo para nós como igreja. E se nós queremos avançar, nós precisamos redescobrir algumas coisas que nós precisamos viver dentro do contexto da igreja. E eu quero te chamar a sua atenção para Atos capítulo 2, versículos de 42 a 46, onde diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sabe, às vezes a gente olha para a igreja de Atos e fala assim: essa é a igreja ideal. Essa é a igreja na qual eu gostaria de me tornar membro, porque quando a gente faz uma avaliação da igreja de Atos, a gente diz: essa igreja é tremenda, uma igreja que cresce de maneira exponencial, uma igreja que conquista pessoas e conquista multidão, e que rompe barreiras, rompe a fronteira do judaísmo e chega a Samaria, rompe a fronteira regional e chega até o Império Romano, e tumultua o mundo todo com a mensagem de Jesus. Uma igreja pungente, uma igreja cheia de características abençoadoras. Eu quero ser membro dessa igreja. Só que nós não paramos para perceber que essa mesma igreja era uma igreja que estava cheia de problemas. Uma igreja composta de pessoas como nós, com as mesmas crises que nós. É nessa igreja aqui que você tem um grupo de legalistas, que olham para os gentios que estão se convertendo e dizem assim: para eles estarem conosco, eles têm que cumprir a lei, têm que se circuncidar, têm que guardar o sábado. Essas regrinhas moralistas que hoje impedem o pecador de chegar até Jesus, havia naquela época também. Nesse período aqui, havia um preconceito tremendo. Você vai ver Paulo dizer assim: e eu repreendi Pedro na cara, porque ele foi digno de reprovação. Paulo repreendeu a Pedro, sabe por quê? Porque
Pedro estava junto com Paulo no meio dos gentios, celebrando com eles, dentro da cultura deles, da realidade deles, atendendo às necessidades deles, e de repente chegam os judeus, e aí Pedro tacou de volta o terno e a gravata, sabe, tacou de volta, e Paulo diz: Pedro, que isso, cara? Não é isso que fomos chamados para ser, não. Para com isso. Para com esse engessamento religioso, com esse ritualismo vazio, esses jargões que só a gente entende e que, pasme vocês, na maioria das vezes nem a gente entende, porque a gente faz de conta que entende para não ficar meio que desfalcado, né? Quem fala, porque assim, vamos celebrar o leão da tribo de Judá, e o cara diz amém. Aí se você perguntar ele lá no particular, quem é o leão da tribo de Judá, ele é crente há 20 anos, ele não vai saber. Mas o jargão, eu não posso falar que eu não, se eu falar que eu não sei, eu vou me sentir fora da caixinha. Nós temos que ter uma igreja aberta, acessível, inclusiva. E isso não acontece mudando estruturas. Eu gosto muito quando o Rick Warren, ele diz assim: se você pergunta o que eu tenho que fazer para a minha igreja crescer, você está começando com a pergunta errada. Não é essa a pergunta. Você não faz nada para a sua igreja crescer. A igreja cresce naturalmente, mas ela só cresce naturalmente se ela estiver saudável. Você está com 2 crianças, não está? Você está com uma no colo. O que você tem feito? Qual o esforço, qual a ação que você faz para o seu filho crescer? Você só trata deles, não é isso? E se ele parar de crescer de uma hora para outra? O que você vai fazer? Vai levar ao médico. Porque se ele parar de crescer de uma hora para outra, está tendo o quê? Problema. É isso que a gente precisa entender como igreja. Igreja é um organismo vivo e ela cresce naturalmente. Ela cresce se estiver saudável. Ela cresce se estiver fluindo dentro da sua natureza para aquilo que ela foi criada. E se ela para de crescer, se ela trava, é porque tem algum problema. E aí não adianta você ficar empurrando comida na criança. Se ela parou de crescer e está com um problema, não é falta de comida, não adianta. Não adianta você puxar ela para cima e dizer, vai crescer, vai crescer. Ela não vai crescer até que você identifique qual é o problema e até que você trate do problema. O grande questão, queridos, é que muitas vezes nós não paramos para perguntar o que nós estamos fazendo de errado nessa história toda. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim: você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu acho que algumas pessoas fazem uma leitura errada desse texto. Eu acho que as pessoas fazem uma leitura errada porque elas acreditam que o diabo pegou a porta do inferno e veio em cima da igreja dando portada na igreja. E a porta está batendo na igreja, mas a gente vai conseguir prevalecer. Resiste, leva as portadas e aguenta, porque o Senhor vai te livrar. Mas não é isso que o texto diz, não. Porta é objeto inanimado, está parada, a porta está ali. A porta está trancada, está fechada, tem cativos lá dentro. E o que Jesus diz é que a igreja vai chegar e vai arrombar a porta, nós vamos quebrar a porta, nós vamos invadir o inferno, nós vamos arrancar pessoas de lá, nós vamos libertar os cativos, nós vamos ser uma igreja agressiva, nós vamos para cima da porta, e a porta não vai resistir, e a porta será quebrada, e nós vamos entrar, e nós vamos conquistar, e nós vamos salvar vidas, em nome de Jesus, amém ou não amém? Querido, é isso que você tem vivido como igreja? É isso que você tem experimentado como crente? Você tem experimentado esse comissionamento de agredir o inferno? Pastor Juarez Pereira,
lá da 8ª Igreja Presbiteriana, é uma figuraça, né? Eu creio que você já deve ter ouvido o pastor Juarez, ele tem umas tiradas muito show. Ele estava contando que ele estava no avião junto com outro pastor, presbiteriano também, e entrou o pessoal do Olodum, sabe o pessoal do Olodum? Aí entrou aquele pessoal, todos que estão com uns abadás e tal, aí passou por eles e sentou logo atrás. Aí o pastor virou para ele e falou: pastor, o senhor sentiu? Ele falou: sentiu o quê, meu filho? Sentiu que se arrepio quando esse pessoal passou aqui? Ele falou: meu filho, quem tem que se arrepiar são eles, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu vou me arrepiar porque o cara está endemoniado, é ele que tem que sofrer, maior é o que está em nós, amém ou não amém? E nós precisamos entender isso, queridos. Há uma missão, e a igreja tem que avançar, mas para a igreja avançar, ela tem que ter saúde, ela tem que ter as características que permitam que ela cresça. Muitas pessoas estão querendo avaliar crescimento de igreja através de número, e eu vou te dizer uma coisa: o que marcava a igreja de Atos como sendo uma igreja saudável, uma igreja que cresce, uma igreja que avança, não são os milhares que essa igreja conquista. Qualquer pastor gostaria de pregar uma mensagem e ter 2.000 pessoas se convertendo no mesmo dia, não é mesmo, não é? Pá, 2.000, 1, 2, 3.000, 2.000 e batizar todo mundo. Mas não é essa a característica principal da igreja de Atos. O número dos milhares que se converteram. Nós não podemos viver uma numerolatria, idolatrar os números. E pastor tem um dom que eu acho que é só pastor que tem, cara. Pastor, ele consegue multiplicar exponencialmente a capacidade de compor, de agregar pessoas dentro do espaço físico. E aí, irmãozão, como é que você está? Não, bem. E lá a igreja, eita, maravilha. E, rapaz, lá a gente tem recebido 600 pessoas todo domingo. O templo não cabe 200. Aí dá uma olhada geral assim, joga para cima. Rapaz, olha, nós temos batizado 100. Aí você vai olhar de verdade mesmo o número lá. Cadê a ata? Não, a ata deixa para lá, vou olhar a ata não. Confia no que eu estou te dizendo. Porque parece que quanto mais eu digo que está crescendo em número, mais status eu tenho. Eu me sinto às vezes em crise, e a gente tem vivido um momento abençoador lá em Laranjeiras, mas eu me sinto em crise quando eu converso com alguns colegas, porque parece que só eu tenho problema. Ninguém tem problema, está tudo 10, tudo zen, tudo show. Porque nós temos essa ideia de que quanto mais número eu tiver, maior é o sucesso do meu ministério. Mas por outro lado, a gente não pode ter numerofobia. A gente não pode ter medo de falar dos números. Eu gosto muito quando o Abe diz assim: número não é apenas número, número é alma. Quando eu digo assim, fizemos o trabalho evangelístico e 3 almas se converteram, eu não estou falando de um número, estou falando de pessoas resgatadas das garras de Satanás, e a gente tem que celebrar os números. Tanto que a Bíblia tem um livro que é chamado de Números. O livro de Atos é pauteado de números. Mas esses números não são o fim em si mesmo. Eles são apenas resultado de uma igreja saudável. E nesse texto de Atos 2, 42 e 46, eu quero pensar rapidamente, para não te cansar muito, mais do que eu já estou cansando, algumas coisas relacionadas com uma igreja saudável. A primeira coisa que eu queria que você estivesse anotando aí, se você tiver caneta na mão e se você tiver o hábito de fazê-lo, é que uma igreja se torna saudável combatendo o analfabetismo cristão. Analfabetismo, pessoas que não têm capacidade de ler Cristo. Lê a Bíblia, mas não lê Cristo. Não discerne o Senhor. Há no nosso meio um princípio de dicotomia, de separação entre prática e conhecimento. Parece que no nosso meio o que dá status é conhecimento. Década de 60, 70, havia um pastor na televisão,
num programa chamado Céu é o Limite, chamado Neemias Mariem. Ele ficou conhecido como o homem da Bíblia. Toda semana ele respondia perguntas sobre a Bíblia. Foi o primeiro a ganhar 1 milhão de cruzeiros respondendo perguntas sobre a Bíblia. Conhecia tudo, recebeu o prêmio, ficou famoso, participou de vários programas. E aí pegou o dinheiro e foi lá para Brasília e abriu a Catedral Ecumênica do Brasil e está aceitando homossexuais, está aceitando cultos afro, porque conhecimento só não resolve. Não basta eu conhecer os 66 livros, não basta eu conhecer os textos, não basta eu saber as referências. Existem pessoas que estão há 30 anos dando aula na escola bíblica dominical, e ainda assim não conhecem Jesus, não vivem Jesus e não praticam Jesus. Não adianta eu saber todos os textos e eu sair na rua e encontrar alguém perdido, jogado nas garras do pecado, e eu não conseguir ter misericórdia dessa pessoa. Há um livro muito show do Philip Yancey chamado Eclipse da Graça. Já leu, mano? Olha, show de bola. Ele vai dizer por que a graça está eclipsada entre nós. Ele vai dizer assim: a maior crise do cristianismo hoje é a falta de percepção de graça. E ele diz assim: uma vez eu estava perdido numa floresta, aliás, numa montanha, fazendo trilha, me perdi, e eu não sabia mais qual direção tomar, e eu cheguei, e logo adiante tinha um casebre, e eu cheguei naquele casebre, encontrei algumas pessoas, bati na porta, o cara atendeu, com uma espingarda na mão, e disse: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou perdido. Aí o cara guardou a espingarda e disse: você quer ir para onde? Eu quero ir para tal lugar. Então você vai pegar tal estrada, fazer a curva, descer, e você vai encontrar a trilha. Ele disse: naquele dia eu descobri como se trata alguém que está perdido. Quando você encontra alguém que está perdido, você não atira nele. Quando você encontra alguém que está perdido, você não acusa o camarada. Quando você encontra alguém que está perdido, você não é moralista sobre a vida dele. Quando você encontra alguém que está perdido, você indica E é isso que nós temos que fazer, querido. Essa é graça. Quem conhece Jesus aponta o caminho. Quem conhece a religião aponta o pecado. E eu vou te dizer uma coisa: para apontar o pecado, para servir de acusador, Deus já tem um criado para isso, que é Satanás. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele já bota o dedo na cara do pecador para dizer: você não vale nada, você é um perdido, você é um miserável, você é um desgraçado, você é o réu do inferno, você não tem moral, você não presta. O diabo já faz isso. Não precisa da igreja se levantar para apontar para as pessoas e dizer isso para elas já sabem disso. Nós temos que apontar o caminho, e só aponta o caminho quem sabe. Jesus disse: eu sou o caminho, é apontar para Cristo. E aí, querido, você tem que conhecer, você tem que conhecer Jesus de verdade, você tem que ter intimidade com o Senhor, tem que conhecer a vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor. O texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam e eles estavam aprendendo. Esse texto, se dedicar aqui, significa eles se esforçavam, eles pagavam o preço para aprender. Um cristão autêntico é um cristão que sabe que está em processo de construção. Ele não é um ser humano, ele é um sendo humano, porque a cada dia ele vai se aperfeiçoando mais e mais. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz assim: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Martin Luther King, ele tem uma frase tremenda que ele diz assim: eu não sou quem eu deveria ser, eu não sou quem Deus espera que eu seja, mas pela graça eu não sou quem eu era antigamente. Eu estou mudando, eu estou sendo transformado, eu estou sendo modificado. Quando nós nos dedicamos ao ensino dos apóstolos, nós descobrimos a base daquilo que nos une a Deus, que é a misericórdia e a graça.
E só é misericordioso e gracioso para com os outros quem entende o quanto Deus foi misericordioso e gracioso para com Ele mesmo, para consigo mesmo. Eles se dedicavam a aprender, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão, eles se dedicavam às orações. Querido, como você tem vivido vida de comunhão? Comunhão para você é o que? É domingo? É domingo que você vive comunhão com a igreja? É domingo que você vive comunhão com os irmãos? Qual é o seu relacionamento de fato com o corpo de Cristo? Esse nosso modelo aqui, ele é excelente, sabe para quê? Para celebrar, para glorificar, para exaltar. Mas muitas pessoas fazem desse modelo aqui o suprassumo da sua vida espiritual. É como se a pessoa viesse aqui e tomasse uma injeção de ânimo, sabe? De energia espiritual. Aí ele vem no domingo aqui e sai, agora estou com a bateria carregada. E aí ele vai para a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí ele corre para o domingo de novo e fala, o ápice da vida espiritual é isso. Mas Deus não te chamou para isso. Na verdade, o que Deus quer é que você viva a segunda-feira com a plenitude da graça de Deus, e Deus te abençoando, e Deus te cuidando, e Deus falando com você, e você orando, e desfrutando de comunhão. E a terça-feira, Deus continua cuidando de você, você continua com intimidade com o Senhor, Deus continua ministrando, quarta com Deus, quinta com Deus, sexta com Deus, sábado com Deus. Aí quando dá domingo, você está tão cheio daquilo que Deus tem feito com você, que você vem para cá para se unir com os irmãos, para dizer, Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para glorificar pelo que Deus tem feito na minha vida, pelo que Deus tem feito na minha agenda. Há um escrito antigo falando sobre os cristãos por volta do ano 300 e pouco, que dizia assim: eles invadiram o Império Romano com as suas crendices e estão contaminando as pessoas mais simples, falando de crestos nos estábulos, quando vão buscar água, ao fazer os trabalhos cotidianos, e com isso estão contaminando as estruturas do império, a tal ponto que chegaram até o palácio de César. Esse registro é lindo, está falando da gente, está falando do cristão, que ele entende que ele tem que conhecer e viver Cristo lá fora, se infiltrar e gerar vida, fazer com que as pessoas entendam que nós não estamos falando de religião, que nós não estamos falando de um culto institucional, mas nós estamos falando de pessoas que vivem Jesus. A igreja de Atos era uma igreja que combatia o analfabetismo cristão, porque mostrava Cristo, não mostrava a placa da igreja, não mostrava o endereço numa determinada rua, mas mostrava uma vida transformada. Você não consegue dimensionar o impacto que tem o poder de uma vida impregnada de Cristo Jesus. A segunda coisa que eu queria destacar para você no texto de maneira assim bem clara, é que eles viviam a real experiência com o Senhor, e todos estavam cheios de temor. Eu fico preocupado como que hoje nós perdemos esse senso de reverência. Algumas pessoas dizem, o culto tem que ser com decência e ordem, e de repente, não aqui, pela graça de Deus, mas se eu estivesse em outro lugar, as pessoas estariam me criticando por causa da minha camiseta, estariam me criticando por causa da minha calça jeans, porque as pessoas estão mais preocupadas com a forma do que com a essência. Porque na verdade as pessoas não têm temor do Senhor, não entendem que reverência é buscar santidade, não entendem que reverência é compreender a glória, a majestade e a soberania de Deus, e o quanto nós somos pequenininhos. Que reverência é entender o sentido exato da palavra adoração. Adoração no grego proskuneos, que significa se ajoelhar diante de alguém e beijar os pés dessa pessoa. Rick Warren, ele diz assim: adorar a Deus não é cantar, tocar, celebrar, porque isso faz parte da adoração, mas não é a essência da adoração, porque adorar a Deus é viver de tal forma que você coloque um sorriso no coração de Deus.
Nós precisamos ter temor, querido. Quando você lê Isaías capítulo 1, ele vai dizer assim: quem foi que exigiu que vocês viessem na minha presença? Quem pediu para vocês celebrarem culto? A sua cantoria me irrita, as suas luas novas me causam enjoo, eu vou vomitar vocês. Porque vocês estão cheios de pecados, levantam mãos manchadas de sangue, corações cheios de concupiscência. Não é isso, isso é ausência de temor. Reza a lenda que, na época do judaísmo, para entrar no santo dos santos, que haviam 3 lugares: o átrio do povo, o santo lugar onde o sacerdote entrava para fazer a celebração diária, e o santo dos santos, onde estava a arca, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E diz aí, reza a lenda, e eu creio que era uma prática, que esse camarada ele entrava no santo dos santos amarrado por uma corda. Porque se ele entrasse naquele lugar contaminado pelo pecado, ele seria fulminado na hora. Então ele se preparava, ele ficava uma semana em preparação, e ele se arrependia, e ele confessava os seus pecados, e ele prestava um sacrifício por si mesmo. E aí então ele amarrava a corda, e aí ele entrava no santo dos santos com aquele temor, dizendo assim: esse lugar é um lugar especial. Moisés, quando chega na presença do Senhor no Sinai, Deus diz: Moisés, tira essa sandália do seu pé, cara, que aqui é lugar santo. O livro de Hebreus diz que pelo sangue de Jesus, nós temos permissão para entrar no santo dos santos todo dia. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, Deus abriu a porta e disse: vem cá. E a gente está entrando com o pé sujo de lama no carpete novinho de Deus. A gente está contaminando a presença do Senhor, e a gente se admira pelo fato de Deus não nos ouvir. Havia temor, querido. O texto diz assim: e naquele tempo havia um temor, e por haver temor, maravilhas eram feitas. Querido, quando a igreja anda no temor do Senhor, maravilhas e sinais acabam se tornando algo real na vida das pessoas. Eu fico ouvindo alguns testemunhos de algumas pessoas que passaram por alguma experiência com Jesus, e elas fazem dessa experiência algo tão estromboscópio, sabe aquele cheio de luz, que é como se eles tivessem vivido o ápice. Aí você vai olhar o texto que Paulo fala lá em 1 Coríntios, sobre ele ter ido até o céu, ao terceiro céu, e ele fala numa simplicidade tão grande, né? Rapaz, eu conheço um cara, não sei se em corpo, não sei se em espírito, ele foi levado até o terceiro céu, viu coisas maravilhosas, que olha, nenhum ser humano é digno de... Como se fosse algo tão normal, experimentar o sobrenatural de Deus, a intimidade com Deus. Não é para momentos pontuais da nossa vida, mas é algo que nós devemos viver cotidianamente. Mas nós só experimentamos isso quando vivemos no temor do Senhor. Outra característica: é uma igreja saudável porque ela desenvolvia ações marcadas por liberalidade e generosidade. Entre eles ninguém tinha nada de necessidade, porque eles vendiam as suas propriedades e distribuíam entre aqueles que haviam necessidade. João vai dizer que se você vê o seu irmão passando fome ou necessidade de alimento cotidiano, e você dizer para ele: olha, vai em paz, Deus te abençoe, você na verdade não está fazendo nada por ele, você está indo contra a palavra do Senhor. Eu estou vendo aqui o celeiro do amor. Gente, lá em Laranjeiras, nós estamos com... Lá vai o número, hein? Nós estamos com 612 membros. E nós temos um projeto de distribuição de cesta básica, mas não sabe mais ou menos como é que funciona. E aí nós resolvemos lançar um desafio. Olha, isso está muito mecânico. A igreja compra a cesta básica e distribui, o povo não está exercendo misericórdia. Vamos desafiar o povo a cooperar com o celeiro do amor? E há 3 meses nós estamos desafiando o povo. Gente, existem pessoas que precisam de serem alimentadas, existem pessoas que precisam serem cuidadas. Traga o seu quilo, vem aqui, nós vamos orar, vamos consagrar, vamos abençoar a Deus. Você sabe qual é a média? Aí nós colocamos o segundo domingo do mês para arrecadar alimentos. Você sabe qual é a média do que nós temos arrecadado lá na igreja? 15 quilos, 20 quilos.
Eu estou olhando para o meu povo e dizendo, gente, em nome de Jesus, entenda, cristão autêntico é misericordioso, cristão autêntico é generoso, cristão autêntico é hospitaleiro, cristão autêntico abre o coração e abre a carteira para abençoar a vida de pessoas. Cristão não é ajuntador de tralhas, a gente não está juntando coisas aqui, nós temos que distribuir. Princípio básico, você quer saber como ter uma vida plena na presença de Jesus? Vou te dizer, 3 passos. Acompanha comigo. Você recebe de Deus. Vamos lá, você recebe de Deus. Você celebra com Deus. E você distribui em nome de Deus. Aprendeu os 3 passos? Você celebra, você recebe, você celebra e distribui em nome. E aí você começa um processo, porque você recebe de Deus, celebra com Deus, distribui em nome de Deus, e recebe de Deus, e celebra, e distribui, e recebe mais, e celebra mais, e distribui mais, e recebe mais, e celebra mais, e a sua vida começa a fazer sentido, porque você não é um fim em si mesmo, as bênçãos de Deus não é para serem estanques na sua vida. Se você é depositário de bênção, você está estragando maná, você está apodrecendo unção, você está desperdiçando recurso, porque se a bênção de Deus chega e para na sua vida, e não segue o fluxo, ela não produz nada. Nós somos canais, a bênção de Deus tem que passar por nós e atingir pessoas, porque a grande meta de Deus não é provisionar a minha vida, a grande meta de Deus não é me dar aquilo que eu quero, a grande meta de Deus é me usar para abençoar a vida de pessoas. Essa igreja caiu na graça do povo por causa disso. Havia fome e miséria, e esses servos do Senhor que não tinham muito, abriam mão do que tinham, para suprir as necessidades das pessoas. Liberalidade, generosidade, marca, característica de um cristão autêntico. Se você vê um crente mesquinho, se você vê um crente pão duro, se você vê um crente que não tem alegria de ser dizimista, aqui vocês não devem ter esse problema. Na minha igreja, nós estamos girando com um percentual de dizimista, quando dá o pico de 40%. Deus, eu falo, Senhor Jesus, tem misericórdia. Ninguém vai chegar aos 100%, por quê? Porque nós temos pessoas desempregadas, tem pessoas que não têm recurso, e a gente não chega aos 100%, a gente sabe disso. Mas uma igreja saudável, que não gira com pelo menos 60%, 70% dos seus membros dizimistas, é porque tem membro precisando de aprender de Cristo, desenvolver generosidade, porque tem gente que acha que está servindo a Cristo, mas está servindo a Mamon, e Mamon é o grande rivalizador da prioridade do nosso coração. Jesus vai dizer isso, um espírito demoníaco que age na nossa necessidade de ter, gerando 2 coisas: ganância, desejo de sempre ter mais, e mesquinharia, o desejo de não perder o que possui. Um servo de Deus não pode servir a Mamon, não pode. Deus não abençoa o dizimista porque o cara é dizimista, Deus não abençoa quem dá oferta porque o cara dá oferta, mas Deus abençoa porque o cara é fluxo, é canal, é área de passagem da graça, e a graça passa por ele e vai para frente, e é isso que Deus quer. E finalmente, querido, eu quero te dizer que essa igreja de Atos, apesar de todos os seus problemas e dificuldades, era uma igreja marcada por comunhão verdadeira e profunda. É uma igreja que, além da superficialidade, o texto vai falar muito sobre isso, vai falar sobre dividir o pão, sentar na mesa juntos, participar das refeições, alegria e sinceridade de coração. As nossas igrejas hoje, queridos, e eu digo isso assim de uma maneira bem geral, talvez isso não aconteça aqui, mas as nossas igrejas hoje estão vivendo um relacionamento de superficialidade. Nós estamos fingindo. Você diz para o irmão assim: e aí, irmão, tudo em paz? E você espera que ele te diga: sim, está tudo em paz, mesmo que não esteja. Se você disser: e aí, irmão, tudo bem? E esse irmão começar a contar os problemas dele, você vai falar assim:
cara chato, rapaz. Eu só perguntei se estava tudo bem e o cara está me contando a vida dele toda. Querido, eu me lembro de uma experiência quando eu era seminarista. Eu vim para o seminário pela igreja de Nova Venécia. Lá o pastor Isaías Barbosa, o meu pastor, me mandou para o seminário naquele período. E eu ficava aqui no seminário um semestre, voltava lá só no período de férias. Eu me lembro que uma vez eu entrei dentro da igreja e o irmãozinho saiu do canto, veio, me abraçou e começou a chorar. E chorou no meu ombro durante um bom tempo. Eu disse, cara, o que que houve? O que que aconteceu? Ele falou, rapaz, eu preciso conversar com você. E a gente saiu do templo, sentou no banquinho do lado de fora. Ele disse assim, olha, eu estou passando por uma crise faz uns 3 meses. E olha, aí ele começou a me contar a história e disse assim, eu entrei dentro da igreja assim, disposto a abrir o coração, e eu sentei no banco e eu comecei a olhar nos bancos, falei, com quem que eu posso conversar? Fulano? Não, fulano não, Beltrano? Não tenho esse tempo. Sabe, as pessoas estão vivendo isso. Eu me arrisco a dizer que hoje aqui tem pessoas que estão chorando sozinhas. São pessoas que estão sendo acusadas pelo diabo, e estão levando a culpa, e estão se consumindo, com pecado escondido, porque não tem coragem de abrir para ninguém. Tem pessoas vivendo crises de identidade tremendas hoje, aqui eu sei disso, porque a nossa igreja está sendo marcada por isso. Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, simplesmente porque nós não criamos um ambiente de acolhimento. A igreja precisa ser lugar de encontro, onde pecadores possam se encontrar e compartilhar as suas mazelas, e se fortalecerem, e se motivarem a caminhar na vida cristã. Eu fico muito preocupado quando eu quero dizer, eu não estou com vontade de ir na igreja. E na igreja não é questão de vontade, na igreja é questão de necessidade. Comunhão é fundamental. Na nossa igreja nós temos a nossa estrutura é a base de propósitos. Então nós temos 5 propósitos que são trabalhados na vida de todos os cristãos, pelo menos é o que a gente tenta, né? E na vida da igreja: adoração, comunhão, discipulado, serviço, que é ministério, e evangelismo. E nós temos 4 estações no ano em que esses ministérios são enfatizados, esses propósitos são enfatizados. Mas aí você diz assim, peraí, são 5 propósitos, 4 estações, está faltando um. O único propósito que não tem uma estação própria é comunhão, porque você tem que viver comunhão o dia todo, sempre. Pastor Valdir Stefanini, sou fã dele, meu mentor. Ele diz uma frase que eu acho tremenda, amor. Ele diz assim, em relação a células, em relação a grupo pequeno, ou nessa maquiada que a nossa convenção deu em relação à PGM, só existem 2 tipos de igreja: aquelas que têm e aquelas que vão ter, porque hoje é uma necessidade. É uma necessidade que nós tenhamos um grupo pequeno de cristãos que se reúnam num espaço informal para ministrar sobre a vida uns dos outros, para orar uns pelos outros, para cuidar uns dos outros, para prestação de contas, para crescimento, para o desenvolvimento. Hoje é necessário que nós criamos um ambiente em que eu pegue o meu amigo não crente, pelo qual eu estou orando, com o qual eu tenho ministrado graça sobre a vida dele, e o conduza para que ele conheça outras pessoas que não são membros de uma instituição formal, mas é gente que senta e compartilha problemas, gente que senta e ora um pelo outro, gente que senta e dá risada e conta piada e come churrasco e assiste futebol, e é gente sendo gente, e é gente transformada pela graça, e é gente que ministra misericórdia, e é gente que gera vida na vida de gente. Nós muitas vezes nos enfatizamos muito, venha até o culto, e nos esquecemos que Jesus disse que nós devemos ir até os pecadores. Nós corremos um sério risco de que, com o passar do tempo, nós vamos perdendo a nossa capacidade de impacto. Tem um filme muito legal do Morgan Freeman chamado Impacto Profundo, sobre um asteroide que está vindo e vai se chocar com a Terra. E o cientista começa a pensar como fazer para aquele asteroide ser explodido e tal. E aí o camarada diz o seguinte: que tal colocar uma bomba lá?
Aí você, não, uma ideia interessante, mas só que tem o seguinte: pega uma bombinha, um busca-pezinho, bota na palma da sua mão e acende. Quando estourar, o que vai acontecer? Ele vai chamuscar. Agora pega o mesmo busca-pezinho, bota na palma da sua mão e fecha. E espera ele estourar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que encontrar alguém para catar seus dedos. Porque a questão não é qual é o poder contido nesse artefato. A questão é qual o poder de impacto que isso vai ter. Muitos cristãos estão perdendo o poder de impacto. Até estão tentando, mas não estão penetrando na sociedade de tal forma que haja uma explosão do dínamo de Deus, que é o Evangelho de Jesus. Bang! É verdade, falta o bang! Sabe por quê, queridos? Você sabia que 70% das pessoas que são evangelizadas por meio do evangelismo pessoal, elas são evangelizadas por novos convertidos? Por pessoas que têm no máximo 2 anos de crentes? Porque com o passar do tempo, a gente vai perdendo esse poder de impacto. A gente vai perdendo nossos referenciais com amigos que não são crentes. A gente passa a conhecer só membro de igreja. A gente passa a girar apenas em torno de programas e projetos eclesiásticos. Os nossos vizinhos, eles não são mais nossos amigos. A gente evita contato com eles. E aí, a igreja perde o poder de impacto. Jesus, ele atravessa o lago de Genezaré, única e exclusivamente para encontrar um endemoniado em Gadara. Ele só foi lá fazer isso. Atravessou, curou o endemoniado, depois voltou. Jesus vai até Sicar para conversar com uma mulher. Jesus abre um espaço na sua agenda à noite para receber Nicodemos. Jesus vai ao encontro de pessoas, meu irmão. Nós precisamos ir ao encontro de pessoas e chegar lá e mostrar a essas pessoas que é uma resposta. E essa resposta não vem de um púlpito, essa resposta não vem de um microfone, essa resposta vem de uma vida transformada, de gente que é gente, vivendo vida na vida de gente. Por isso, se nós queremos avançar, não é mudando estrutura que a gente vai avançar. Se nós queremos avançar, não é criando novas estratégias que a gente vai avançar. Estrutura ajuda? Com certeza. Estratégia é bom? Óbvio, eu sou um fã de planejamento. O meu negócio é planejado. Eu gosto de fazer step 1, etapa 1, etapa 2, etapa 3, e alcançamos a meta. Eu gosto disso. Mas não é isso que vai fazer a igreja crescer. Não é isso que vai fazer a igreja avançar. O que vai fazer a igreja avançar é você se levantar e fazer parte do exército de Deus. A irmãzinha fez uma dinâmica aqui que eu falei, eu olhei e falei, vou levar para a laranjeira. Sabe aquela ilustração que você ouve, vou construir um sermão só para enfiar essa ilustração? Ela fez algo aqui que eu acho interessante. Ela chegou aqui, né, falando de missões e começou. Né? Não foi isso que você fez? Então levanta e faz junto comigo aí, então. Eu e ela, olha só. Agora, os homens, levantem. Façam comigo então agora. Os jovens, se unam a nós, levantem-se. Jovens e adolescentes, se unam a nós. Agora as mulheres, vamos lá. Crianças. Eu vou acelerar o ritmo, mais forte. 1, 2, 1, 2. É esse o barulho que o mundo tem que ouvir, o exército do Senhor, a igreja do Senhor avançando. Amém ou não amém? Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus cuide de você.